Salmo 51. Nós na semana passada começamos a fazer uma reflexão desse salmo, o salmo de arrependimento de Davi, quando ele pecou contra Deus, pecou lá com Batseba, e nós começamos a falar semana passada sobre atitudes de um pecador arrependido, e hoje nós vamos concluir essa reflexão. Muita coisa importante a gente já mencionou, né? Vamos só recapitular aqui rapidamente. Nós falamos sobre duas atitudes que um pecador arrependido tem, baseado aqui na experiência de Davi. Então nós falamos que a primeira atitude é que o pecador arrependido ele busca limpeza espiritual. A gente viu isso aqui no Salmo 51, no versículo 1, quando ele fala: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele fala no versículo 2, lava-me completamente. Ele fala no versículo 7, purifica-me. Ele fala no versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, como nós falamos, é como Davi querendo que Deus limpasse, tirasse toda a mancha, uma sensação de sujeira espiritual, uma sensação de sujeira a ponto que Davi implorava que Deus tirasse isso dele, essa sensação de sujeira, que ele o limpasse, o purificasse de forma completa. Então, uma pessoa arrependida, ela quer que essa sensação de sujeira, que essa sensação horrível que o pecado traz, que isso saia dela. Então ela chega para Deus e implora essa limpeza. Então essa foi a primeira atitude que a gente mencionou. A segunda é que o pecador arrependido reconhece a fonte e o tamanho do seu erro. Então nos versículos de 3 a 6 aqui, ele fala um pouco sobre isso. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Então Davi sabia que ele havia pecado contra Deus e sabia a fonte, né? A fonte era a sua própria carne, a sua própria tendência, a sua cobiça. Então ele sabia a fonte do seu pecado, sabia o tamanho do seu erro, que ele tinha pecado contra Deus. Então isso é algo sério. E um pecador arrependido tem a dimensão dos seus erros, ele sabe que o seu erro, o seu pecado o afeta diretamente e pode afetar também pessoas que estão ao seu redor. E agora nós vamos para a terceira atitude que a gente vai mencionar nesse texto, que fala sobre a terceira atitude de um pecador arrependido. O pecador arrependido pede restituição da alegria e da força. Os versículos 10 a 12 desse trecho diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. No versículo 10, Davi pede a restauração porque ele se sentia fraco, se sentia abalado. Ele sentia ali que a circunstância diante de Deus, o relacionamento entre ele e Deus, a comunhão estava abalada. Então ele pede uma restauração. E o pecador, quando ele entende o seu pecado e quanto aquilo é ruim, e quanto aquilo afeta a sua vida, e o que Deus pensa sobre o pecado, e quando ele compreende que o seu pecado fez com que uma pessoa inocente, o próprio Jesus, teve que descer do céu e assumir uma forma humana e viver de forma perfeita e se entregar na cruz por causa desse pecado,
quando ele entende a dimensão disso tudo, ele se sente fraco, ele se sente abalado, ele se sente diminuído. E ele pede para que Deus o restaure nessa circunstância. No versículo 11, Davi temia perder a presença de Deus, porque ele fala: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Como nós falamos semana passada, muitas pessoas usam a frase só Deus pode me julgar como uma forma de fazer as pessoas pararem de falar sobre erros que ela comete. Mas quando se a pessoa entende que só Deus a pode julgar, isso deveria ser motivo para ela ficar aterrorizada. Porque uma coisa é a pessoa apontar um erro que você faz, isso não é julgamento. Julgamento é quando falamos algo de alguém que nós não sabemos, isso é julgamento. Agora, quando uma pessoa comprovadamente cometeu um determinado erro e nós falamos sobre isso, isso não é julgamento, isso é uma constatação. E aí as pessoas não gostam de serem confrontadas com o seu erro, aí uso essa frase: você está me julgando, mas só Deus pode me julgar e você não é Deus. Só o fato de realmente ser Deus, o único que pode nos julgar, nos condenar ou nos absolver, isso é motivo da gente ficar aterrorizado, a ponto que a gente deve ser como um pecador arrependido, chegar para Deus e implorar que Ele não nos repulse da tua presença e não retire o teu Santo Espírito. Então Davi tinha aqui temor de perder a presença de Deus. Um pecador arrependido teme por perder a presença de Deus, por isso que ele encara o pecado como algo sério e ele quer ficar longe disso. O arrependimento nada mais é do que uma mudança de direção. Isso é a conversão, saindo de um lado, em direção ao pecado. Você reconhece que aquilo é prejudicial, aquilo é um pecado contra Deus, você dá uma meia volta. O arrependimento é isso, eu deixo isso de lado e me viro para uma outra questão, para um outro ensinamento, para um outro rumo. E o versículo 12, ele fala que restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então o pecado roubou a alegria de Davi e ele pede a restituição dela como uma atitude voluntária para servir a Deus. Olha que coisa interessante. Você já pensou se todo mundo que tem vivido ou tem praticado o pecado perdesse a alegria ou entendesse a gravidade, o problema que o pecado é, né? Isso é fundamental que a gente entenda. Davi estava triste, Davi estava arrasado, não tinha alegria da salvação e pede para que Deus restituísse isso. E nós, na maioria das vezes, não temos essa tristeza pelo pecado, não sentimos tristeza porque erramos contra Deus. A falta da tristeza é um sinal que não houve um arrependimento real. A gente tem que ter isso em mente. Então, o arrependimento ele tem que levar a essa renovação da alegria. O que não pode acontecer, muitas vezes as pessoas confundem, acham que eu me arrependi, confiei minha vida a Jesus, eu estava indo bem, de repente eu cometi novamente determinados pecados. Ela acha que ela não serve para servir a Deus, ela não tem condições de continuar servindo a Deus, porque ela cometeu os mesmos erros de novo. Mas se a pessoa está triste porque cometeu o erro de novo e está disposta a mudar, ela tem que fazer isso e restituir a alegria da salvação e ficar feliz novamente, porque ela sabe que Deus continua disposto a perdoar. Se há arrependimento, há perdão. Lembra de 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se eu cometer o mesmo erro mais de uma vez, se houver arrependimento verdadeiro, vai haver perdão novamente. Jesus não manda a gente perdoar as pessoas 70 vezes 7.
Então, se ele manda é porque ele está disposto a perdoar, desde que haja arrependimento verdadeiro. Então o pecado, ele é um dos maiores ladrões de força e ladrões de alegria da vida, né? O pecado, ele rouba essas coisas, ele rouba a vitalidade emocional, ele rouba a vitalidade da força de continuar, de prosseguir. O pecado rouba entusiasmo, o pecado rouba o seu ânimo. Não estou aqui dizendo que toda pessoa desanimada espiritualmente está pecando, ou numa vida depravada de pecado, não estou falando isso, mas toda pessoa que vive no pecado normalmente, ela tem problema com o ânimo, ela tem problema de vitalidade, problema de alegria, de otimismo, ela tem problema com uma série de coisas emocionais nesse sentido. Então, e às vezes, quando a gente cede a certas coisas, tem certos que são pecado que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que isso é pecado. Por exemplo, a ansiedade é um pecado? Pode ser, né? Se a Bíblia fala para você não ser ansioso e você está sendo, né? É um pecado que a maioria de nós comete. Então a gente é ansioso muitas vezes. Falta de confiança em Deus. Se a gente não confia, a gente acaba desagradando a Deus, porque Deus fala para a gente confiar nele. Provérbios 3, 5 e 6, lembra? Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, eu endireitarei as tuas veredas. Então ele fala isso. Em Tiago fala, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aí o que acontece? Muitas vezes, por questão de ansiedade, por questão da forma como a gente lida com certas questões, isso acaba tirando a nossa vitalidade, a nossa força, e a gente para de prosseguir, de lutar, a gente vai levando. E aí certos sentimentos que normalmente devem durar momentos da vida, viram um estado da vida e não momentos. Porque um sentimento que deveria ser comum numa determinada época da sua vida, ele torna-se algo permanente, e são sentimentos que vão roubar de você muita coisa, muita vitalidade. E quando um sentimento que deve ser momentâneo, ele torna-se permanente, ele pode te adoecer. Um exemplo clássico disso é a perda de uma pessoa. Quando nós perdemos alguém, nós temos que chorar, nós temos que ter o nosso período de luto, nós temos que ter, tem que ter. Ninguém é obrigado a parecer forte para todo mundo. Tem que chorar, tem que desabafar, tem que ter o seu momento de luto, mas isso não pode durar, isso não pode ser esse momento não pode virar um estado permanente da sua vida de luto, não pode, porque isso pode te adoecer, vai tirar o seu entusiasmo, vai tirar o seu ânimo, a sua vitalidade para continuar. Então você está compreendendo que às vezes a gente tem que entender que a gente tem que chegar para Deus e pedir que Ele restitua a alegria e a força, porque a gente tem que continuar, é fundamental isso. E às vezes nós permitimos que sentimentos momentâneos tornam-se permanentes, isso nos adoece. Lembra que há pouco tempo eu falei sobre ânimo, falei sobre desânimo. Lembra que eu falei sobre o entusiasmo? A palavra entusiasmo do grego quer dizer ter Deus dentro de si, que a palavra entusiasmos do grego, dentro, theos, Deus, é ter Deus dentro de si. A palavra ânimo é ter vida na alma. E quando nós permitimos que coisas, ou pecado, ou outros determinados sentimentos, ou coisas da vida sugam essa vitalidade, fica difícil seguir em frente.
E Davi estava numa situação assim por causa de um determinado pecado que ele cometeu. E ele fala para Deus: restitui-me a alegria da tua salvação. Então a gente às vezes tem que chegar para Deus e ser sincero. Deus conhece o nosso coração, mas às vezes a gente tem que chegar e falar, e ter coragem de falar, não para que Deus fique sabendo, porque Deus já sabe, mas porque a gente se confronte. Às vezes a gente não quer assumir que nós precisamos de determinadas coisas. Então, uma atitude de uma pessoa que entendeu o arrependimento, ela vai pedir que Deus restitua a alegria da salvação e a sua força, a sua vitalidade espiritual. Não vai permitir que sentimentos momentâneos tornem-se sentimentos permanentes. Nós não somos guiados pelos nossos sentimentos. Nós controlamos os nossos sentimentos, com o auxílio e a ajuda do Espírito Santo. Então, a terceira atitude de um pecador arrependido, ele pede restituição da alegria e da força. E a última atitude nesse trecho que está aqui nos versículos 13 a 19, ele se dispõe a mudar de atitude. Versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, a última coisa que um pecador arrependido faz é uma mudança, uma disposição de mudar a sua própria atitude. Então, os versículos 13 a 15, a ideia é voltar a ser fiel testemunha das coisas de Deus. Então, Davi queria voltar a falar das coisas de Deus, testemunhar daquilo que Deus tinha feito, porque uma das coisas que o pecado faz é impedir a pessoa de falar sobre isso. A pessoa para de falar, porque ela para de experimentar e de vivenciar esses benefícios, e ela se sente constrangida, então ela não fala mais, ela prefere não falar. Então, quando há o arrependimento verdadeiro, uma disposição, uma mudança de atitude, Davi fala que ele quer voltar a testemunhar das coisas de Deus. Versículo 16 e 17 mostra a atitude do pecador, mesmo que fazendo um sacrifício a Deus que não agrada a ele, porque às vezes as pessoas, isso é comum na nossa cultura, as pessoas fazem as coisas que desagradam a Deus, elas pecam e acham que fazer determinado sacrifício vai apagar isso. Você já reparou, eu não sei como é atualmente, mas antigamente, no catolicismo principalmente, era usado a oração como uma forma de punição. A pessoa ia se confessar, qual que era a punição dela? Reza 35 Pai Nosso e não sei quanto Ave Maria. Desde quando isso deveria ser uma forma de punição? Já parou para pensar que não faz sentido? Não faz sentido. Se conversar com Deus é punição, eu não entendo o motivo disso, né? Mas aqui aquela questão, né? A pessoa comete um erro, aí ela fica meio que arrependida. Ah, Deus, eu não vou faltar no culto mais esse ano se o Senhor me perdoar. Acho que as coisas são assim. Ela faz determinado sacrifício, ela fica barganhando com Deus, e não é assim. Deus não se agrada de sacrifício de holocausto, senão ele mandaria a gente fazer isso. Mas o sacrifício que é agradável a Deus
é diferente, é um coração quebrantado que ele fala aqui, né, no versículo 17. É um coração compungido, um espírito quebrantado. Deus não rejeita uma pessoa que está quebrantada e disposta a fazer a vontade de Deus. É isso que um pecador arrependido tem, quebrantamento. Ele sabe o que ele fez, ele não tenta argumentar com Deus, ele fala: Deus, eu errei, que o Senhor me perdoe e que eu consiga andar na tua presença, o Senhor me ajuda. Então, o culto em si, no templo, as coisas que nós fazemos fisicamente para Deus, acaba só tendo o valor real se há um quebrantamento espiritual, se há uma disposição mental e espiritual de realmente agradar a Deus com essas coisas. Senão a gente torna-se religiosos e não realmente servos de Deus. Deus não tem nada a ver com religiosidade. Deus não está no meio de religiosidade. Deus está no meio de quebrantamento, de pessoas sinceras que querem viver em obediência aos princípios dele, que a palavra traz. Religiosidade não resolve nada. Então Davi mudou a sua atitude, porque ele pôde voltar a servir a Deus, voltou a testemunhar dele. E como que alguém vai testemunhar algo que ela não vive? Davi colheu consequências desse erro? Colheu. Em muitas ocasiões ele teve dificuldade aqui por causa desse pecado que ele cometeu, mas ele estava arrependido, e ele teve uma coisa que é muito importante, né? A disposição de mudar, a vontade. E eu ouvi uma coisa hoje muito interessante, que eu nunca havia pensado nisso, mas é a pura verdade. A vontade, ela é mais nobre do que a inteligência. Porque uma pessoa inteligente sem vontade não vai a lugar nenhum. Mas uma pessoa até com pouca inteligência desenvolvida, mas com muita vontade, ela alcança às vezes coisas e circunstâncias maiores do que uma pessoa muito inteligente, mas que não tem tanta vontade assim. Então, a vontade, a gente tem que pedir para Deus atuar na nossa vontade. Porque a nossa vontade muitas vezes está atrelada ao nosso ego, à nossa carne, que não quer fazer muitas coisas, não quer fazer principalmente aquilo que agrada a Deus. Mas quando nós nos dispomos a ter vontade, e essa vontade ser guiada pela palavra, e a gente começa então a agir em direção à vontade de Deus, a nossa vontade começa a ser a mesma da vontade de Deus, baseado nos princípios dele, a gente começa a ter uma atitude diferente, experimentar coisas diferentes. E tanto que há aquele pensamento, né? O que é a loucura? Loucura é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Isso é loucura. É impossível fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. E às vezes nós reclamamos das coisas, sendo que nós não nos dispomos a mudar, para que a gente vivencie coisas diferentes. Então às vezes a gente reclama. E qual que é o princípio? A gente não deve reclamar daquilo que a gente permite. Se você permite certas coisas, não adianta reclamar. Então a nossa vontade tem que ser guiada, tem que ser realmente direcionada. Por exemplo, tem muita pessoa inteligente que, se ela lesse a Bíblia uma vez na vida, ela desenvolveria muito a sua vida cristã, sua vida com Deus. Mas às vezes a inteligência faz com que ela ache que ela não precisa ter tanta vontade. E às vezes tem pessoas que não têm tanta habilidade com certas coisas, mas entra ano, sai ano, ela está enfurnada na palavra, e ela vai muito mais longe do que gente que tem muito conhecimento de muita coisa, mas não consegue desenvolver inteligência espiritual. Então 2020 está aí. Nós temos vontade de ler a palavra inteira em 2020?
4 capítulos por dia, antes do final de 2020, se você ler 4 capítulos por dia, você leu a Bíblia inteira. Ah, mas eu já li uma vez. Leia de novo. Mas eu já li 2 vezes. Leia mais uma vez. Porque a gente precisa disso aqui todo dia. A gente precisa que Deus restaure em nós vontade da palavra, vontade de entender, de compreender, de vivenciar a palavra. Um pecador arrependido tem vontade. O pecador arrependido se dispõe a mudar de atitude. E a gente precisa disso. Então Davi queria falar mais das coisas de Deus, queria mudar a sua atitude, queria que a sua boca manifestasse mais louvores. Ele entendia que só sacrifícios não tem sentido se não há realmente um coração quebrantado. Então, que a gente finalize esse ano com essas coisas em mente, inicie o ano que vem com uma disposição mental nova, com um foco diferente, entendendo realmente que o pecado que a gente se dispõe voluntariamente às vezes a fazer, ele nos prejudica, ele destrói muita coisa na nossa vida, destrói sua vitalidade, destrói planos, destrói uma série de coisas, te paralisa, que a gente deixe tudo aquilo que paralisa para trás. Lembra do texto de Hebreus que fala, né? Tirar todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com, não é Hebreus não, acho que é Filipenses, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia que aquilo significava. Então, temos aí no Salmo 51 uma série de ensinamentos, atitudes de um pecador arrependido, e que a gente seja cada vez mais sensível à palavra. Uma coisa que eu sempre peço e sempre quero que Deus faça, me faça sensível à palavra, porque triste é quando a gente tem contato com a Bíblia, vem aqui semana após semana, ouve, e aquilo não faz sentido, não toca, e essa insensibilidade com a palavra é muito perigosa. Que Deus nos torne cada vez mais sensíveis à sua palavra.